Olá, pessoas e pessoa. Hoje eu gostaria de falar um pouco de algumas curiosidades dos trabalhadores do sexo, coisas que geralmente não chegam pra gente, né? A gente, enfim, tem uma noção de uma noção criada, né, de como funciona ou de como vivem essas pessoas. Há estudos sobre e que mostram que a realidade é um pouco diferente do que a gente pensa geralmente. Mas hoje eu queria trazer um ponto que pouca gente sabe sobre trabalhadores do sexo, principalmente as trabalhadoras. Né? É, bom, a gente geralmente costuma usar outros nomes para definir as pessoas que trabalham com sexo então, por exemplo, garotas de programa, prostitutas, enfim. E é muito interessante ver que esse grupo ele foi muito importante por ações e pela luta pelo direito das mulheres durante a história e algumas até foram pioneiras, foram muito importantes na criação de sociedades, comunidades e de ajuda mútua, dividindo recursos, ajudando uma outra. E uma razão disso é porque em muitos países é um trabalho não regulamentado, em alguns casos inclusive proibido. Então esses grupos proviam segurança e uma rede de segurança e para elas mesmas, né? Além disso, além de uma segurança que a gente pode falar ali alimentar, talvez, a gente também pode citar a segurança física mesmo, a defesa mútua, então a organização para se defender da violência do Estado, a violência policial, a violência de pessoas que por alguma razão têm algum preconceito e pretendem usar a violência contra esses grupos. E tem algumas datas também, alguns pontos interessantes, houve vários, mas eu vou citar alguns. Em 1950, essas trabalhadoras foram uma parte importante do movimento, eu acredito que em português também tenha ficado Mau Mau o nome, no Quênia, é, pela libertação contra os colonizadores britânicos. Então, esse grupo também participou desse levante contra os seus colonizadores. É inegável também a participação muito forte desse grupo nos movimentos, desde o começo, nos movimentos pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então, sempre foram muito ativas nesse movimento. Na França, em 75 também, houve uma ocupação de vários lugares como um protesto pela criminalização desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, pela condição de pobreza, muitas vezes, pelo preconceito, pela falta de regulamentação e pela violência policial. Né? Em 1980, em Londres, a mesma coisa, também protestos, ocupações, numa luta por direitos. Também há uma conexão importante com o movimento que tem ganhado um pouco mais de força, que é a ideia do trabalho de casa assalariado. Então, muitas vezes a pessoa que trabalha em casa, que faz os deveres de casa e que, de certa forma, com isso está se dedicando para uma causa social maior, que é, por exemplo, a criação dos filhos ou enfim, tentando ali estabelecer um ambiente para que a família, outros membros da família possam trabalhar fora. Então, às vezes, alguém precisa ficar cuidando, às vezes até uma questão mais comunitária, uma pessoa cuida dos filhos de outras pessoas, enfim. E às vezes esse trabalho não era pago, mas até hoje não é pago em muitos casos, né? E é um movimento mostrando que esse trabalho é importante para o trabalho de outras pessoas. Então, se alguém precisa ficar em casa
por alguma razão, para cuidar de uma criança ou por outros fatores sociais, essa pessoa está permitindo que outros vão trabalhar fora. E se o trabalho fora é importante para o sustento da casa, aquele trabalho também faz parte desse sistema de sustento. Então é um trabalho que também deveria ser remunerado, porque também faz parte, de certa maneira, do trabalho que está sendo feito em outros ambientes, né? Então há também uma luta que uma conexão entre as lutas das trabalhadoras do sexo com esses movimentos, de entender esse trabalho de casa como um trabalho que é trabalho, reconhecê-lo como trabalho. Em 1980 também, os movimentos pelo direito das trabalhadoras do sexo ganhou um escopo internacional. E em 1977 foi a primeira conferência nacional na Índia das trabalhadoras do sexo. Então, a gente vê um grupo que não só se organiza nos seus nichos, mas que também começa a se organizar internacionalmente, né? E também nos anos 2000, a gente teve na Bolívia, né, essas trabalhadoras participando em ações coletivas contra a violência policial e também o fechamento de alguns lugares de trabalho dessas pessoas. E tem uma frase muito interessante para terminar, acho que o nome é Yuli Pérez, que ela diz assim: a gente é odiada pela sociedade que usa o nosso trabalho regularmente e ignorada pelas instituições que prometem nos proteger. Então, hoje não é um vídeo, talvez com o objetivo de responder uma pergunta, como geralmente eu faço, mas é para trazer essa curiosidade, né, de um grupo que muitas vezes sofre uma taxa de preconceito muito grande, é subhumanizado muitas vezes, tanto nos conceitos como nas ações dos grupos à sua volta. E em vários lugares o Estado, inclusive, trata essas pessoas como inferiores, como subhumanas mesmo, como pessoas que não têm direitos, como pessoas que são perigosas, enfim, e que não merecem um tratamento igualitário provido pelo Estado. Então é isso, pessoal, é uma reflexão, simplesmente alguns dados aí, e até uma próxima.